tem as versões que dizem que um bom líder é aquele que consegue persuadir pessoas a atingirem resultados, né? Existe aquele que diz que um bom líder é aquele que vai na frente, né? E toma todas as decisões, decide, está sempre buscando as melhores soluções para as suas necessidades, e para isso ele utiliza seus liderados, né, para atingir esses resultados. Quer dizer, existe uma série de definições a respeito de liderança. O correto vai depender dos pontos de vista, né? Mas um que eu gosto muito de utilizar é aquele em que o líder, ele, na realidade, ele não está só preocupado com ele. Ele não está só preocupado com a sua meta ou com o seu objetivo. Até porque, quando ele trabalha em equipe, né, ele tem várias pessoas, ele tem vários funcionários, o nome que se quiser dar, né, que tem uma série de necessidades pessoais e profissionais. Se esse líder ele não estiver atento a isso, não estiver sensível a essas necessidades desses funcionários ou dos seus liderados, e auxiliar esses funcionários, né, a eles atingirem os seus resultados, a eles, né, irem em busca de algo melhor para a sua vida, para a sua formação, esse líder, eu diria que ele não é um líder, ele é um chefe. É essa a diferença que eu faço entre líder e chefe. Mais uma vez, não é o cargo, é a atitude, né? É o comportamento do profissional que vai dizer se ele é um chefe ou se ele é um líder. Então a gente pode colocar assim que líder seria o positivo, chefe seria o negativo. Eu não gostaria de fazer mas essa dicotomia, eu sei, tá? mas a gente tem que facilitar para a pessoa. Eu diria que assim, está são extremos. acompanhando. Exato, vamos dizer assim, são extremos. Certo. Não necessariamente 0 e 100, não necessariamente... Assim, entre o branco e o preto, a gente existem tem várias tonalidades. milhões e 50 milhões tons de cinza. De tons de cinza, exatamente, né? Mas assim, num extremo, para a gente poder entender, o chefe seria aquela pessoa rude, que não escuta ninguém, que faz tudo do seu próprio normalmente jeito, autoritário, né? Autoritário e tal. Perde muitas oportunidades por causa disso, porque só a opinião dele que vale, é só a forma que ele conhece que funciona, é só o jeito de trabalhar dele que presta. Nada do que você chegue para ele e fale de alguma forma, aonde tende a melhorar o processo, melhorar as estruturas, funciona para ele. Existem alguns chefes que são muito interessantes, né? Ele te ouve, ele te escuta, ele tem até paciência para isso. Ele é um vulcão por dentro. Ele está com vontade de te esganar, mas ele está te escutando. Só que aí... Autocontrole. Exato. Só que aí o que acontece? Na hora que acabou a exposição, ele vira para você, legal, muito bom, olha, muito obrigado pela exposição, mas eu gostaria de fazer dessa forma. Ou então vamos fazer dessa aqui, que é a que eu tenho certeza que vai dar certo. Mas você ainda foi educado, porque ouviu, né? Exatamente, mas é um processo. Esse é aquele chefe que quer ser chamado de líder. Por quê? Porque ele acredita que o líder é aquele que ouve o seu funcionário. Tá, mas na realidade, verdade, não basta só ouvir. Internamente ele é chefe 100%, Exatamente, né? E partindo do princípio que quem está questionando internamente alguém, né, tá discutindo o que está entrando, ele não está ouvindo. Partindo desse princípio... Está entrando por uma orelha e saindo pela outra, né? né? Não está nem entrando, né? Na verdade está sendo bloqueado. Então esse é um processo onde a gente entende que, como chefe, né, ele não dá oportunidade para que seus funcionários progridam, ele não dá oportunidade para que seus funcionários apresentem alternativas e principalmente cresçam dentro da empresa, né? Por quê? Porque para o chefe, esse funcionário que se destaca, esse funcionário que apresenta algumas alternativas, se sobressai, ele na realidade é um excelente candidato ao cargo dele. É isso que ele pensa, e aí, né? Exatamente. E aí ele começa a se preocupar com o status dele de chefe, né? E muitas vezes ele acaba boicotando e sabotando esses funcionários. Olha só, gente. Tem chefes que realmente chegam a perseguir funcionários. Isso aí é notório, a gente conhece, né? É lógico que é uma informação velada, você nunca vai encontrar isso de fato exposto, mas é uma nunca vai ser admitido nunca também, vai ser admitido, lógico, óbvio, né? Mas que existe isso, a gente sabe que existe. Que pena, né? É uma pena. Na realidade é assim. É a garrafa cheia? Muito. Então, mas não só a garrafa cheia, ela é uma garrafa cheia de medo, muitas vezes. Tá. Mas vamos explicar o que é garrafa cheia, porque a gente explicou na live, mas não explicamos nesse vídeo agora. Para quem está chegando agora, o que quer dizer uma garrafa, um chefe ou uma pessoa, garrafa cheia?
Na realidade, uma pessoa com garrafa cheia é aquela pessoa que não está disposta a receber nada de novo. É uma pessoa que está presa dentro das suas estruturas, preso dentro da sua soberba, né? Dentro da sua informação certa. Eu me basto, é o famoso eu sou assim e não tem estou bem. espaço dentro dela nada. para nenhuma informação nova, Nada. né? Até porque o que vem não interessa, até porque o que eu sei é melhor do que o que está vindo de fora. É soberba e arrogância, né? Total, né? E aí o que acaba acontecendo? Você, por não ouvir, por não se permitir a entrar com novos processos, muitas vezes você perde grandes oportunidades, né? Uma mente só não pode ser dona da verdade absoluta. Uma mente só sempre vai ter alguma dúvida, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde. Esse chefe, vamos assim dizer, ele sofre de um processo muitas vezes aonde a sua própria estrutura interna, né, de estima muitas vezes está Na não verdade, muito legal. ele usa esse jeito, às vezes, rude de ser e de tratar, Arrogante, de mais para se arrogância, afastar, distância, se proteger. para se proteger, Com é isso, certeza. como se fosse um Sim. escudo. Na realidade, quando você tem uma autoestima, né, vamos assim dizer, baixa, você pode ter dois resultados. Ou você pode ter uma pessoa que seja agressiva, né, se distancie, seja rude, ou você pode ter uma pessoa introspecta, uma pessoa que realmente aceita qualquer coisa. Então tem esses dois lados, né? Vai depender muito da índole, do caráter, de uma série de vamos dizer, expectativas, vai depender de uma série de crenças que a pessoa tenha, né? Que de repente, eu sou assim, mas eu vou combater a custe o que custar. E aí ele passa como rolo compressor em cima das pessoas. Esse é um tipo Esse é um extremo de chefe, né? É um extremo de chefe. E o outro extremo de um chefe de baixa autoestima é exatamente esse que não faz nada, ele fica com medo dos seus subordinados, fica com medo da opinião, ele é calado, mas ele está ali porque foi colocado pelo famoso QI que nós já conversamos da outra vez. Entendi. Muitas vezes acontece isso demais. Né? E o líder? O líder ele já tem um processo, né, um pouquinho diferente. Ele entende que aquela posição que ele está é uma posição de liderança, né, que muitas vezes é nata, muitas vezes lhe foi dada, né, mas muitas vezes ele angariou pela própria competência dele. Tá? Em ambos os casos, né, o que vai acontecer? Esse líder ele tem uma segurança muito grande. Ele é o natural dele. Então, tratar bem pessoas, dividir, compartilhar, ouvir, absorver, ser competente o suficiente para, inclusive, dizer estou errado, me desculpe, né? Isso é um fator muito interessante. Voltar atrás, líder né? volta atrás, o chefe não volta atrás, porque ele realmente tem medo de ser considerado um fraco. Sim. Quando o líder não tem essa preocupação, quando o líder diz para as pessoas, pô, desculpa, eu errei, as pessoas, putz, que legal, o cara é bacana, né? Mas, na realidade, o chefe nunca vai falar isso, porque se ele falar isso, você tem a impressão que todo mundo vai dizer, esse cara não sabe de nada. E aí ele vai perder esse status de chefe, isso para ele é a pior coisa que tem. Que é uma das características do líder homem. O líder homem, um dos maiores medos dele é perda de status. Certo. Tá? Enquanto a mulher, o maior medo dela é de ser julgada, tá? De ser preterida, de ser abandonada. Enquanto o líder, o homem, né, ele tem essa característica de medo de perda de status, perda de comando, né? Ele ser derrotado. Isso para um homem é terrível. Então, o líder, né, masculino, ele tem essa característica com relação aos medos. E a mulher tem essa de ser rejeitada, tem esse medo de não ser aceita, tem medo de ser julgada, de incompetente, incapaz. E isso faz com que muitas vezes os processos entre os dois, né, se diferenciem basicamente. Quais outras diferenças que existem? A liderança feminina, né, como eu já tinha comentado, ela trabalha dentro de um contexto, né, do processo em si. Né? Ela analisa toda a estrutura, né, em que ela está inserida, e em cima disso as decisões delas são baseadas em processos. Já o homem, ele é muito focado em metas, objetivos, certo e errado, padrões, regras. Resultado. Né? Resultado. Né? Isso não quer dizer que hoje a gente não tenha líderes femininas, né, que tenha esse processo. Esse perfil, né? Exato. Agora, o que a gente não tem que fazer confusão é com relação assim, quer dizer então que mulher não trabalha por meta? Claro que trabalha. Tá? Agora, a forma como ela usa
a sua liderança para chegar às metas e objetivos traçados é diferente do homem. A mulher é de conversar, a mulher é de entender o contexto em que o seu liderado trabalha, enquanto o homem ele não tem muito papo cabeça, né? Ele é aquilo que eu brinquei, ele não interessa se o pato é macho, eu quero é ovo. Tá? E resultado, ele acaba sendo muitas vezes um rolo compressor, né, em cima do funcionário para a obtenção de resultados. Isso atrapalha muito às vezes, atrapalha, né? Porque cada pessoa tem a sua característica, né? E não existe pessoa, vamos dizer, pessoa ideal, né? O que existe são competências necessárias para as funções que você exerce. Eu posso ter um excelente líder numa determinada função, né? E de repente eu transfiro ele para outra e ele acaba não saindo aquilo que eu estava esperando. Por quê? Porque as competências para essa nova função ficam aquém daquilo que eu necessito, né? Mas isso não quer dizer que ele não possa se adequar. Um líder, na realidade, o que ele vai fazer? Ele vai buscar alternativas para atender essas novas demandas. Enquanto o chefe vai ficar teimando naquele processo anterior, na segurança e no eu estou certo, e é assim que tem que ser, e aí nós teremos um grande problema. A gente tem, assim, sempre a ideia de que a mulher é mais bem resolvida emocionalmente do que o homem. Isso se deve ao fato de que ela conversa, mas ela não tem medo de se expor. Ela faz uma terapia sem medo de ser julgada, ela conversa com as amigas, ela tem, vamos dizer assim, uma autoavaliação, né? Mais rápida e mais profunda do que o homem. O processo é um pouquinho diferente, não é Como bem é que isso. O processo é assim. Eu vou me permitir, se me permite, eu voltar lá na época da evolução do ser humano, tá certo? Sim. Vamos lá. Antigamente os processos eram bem claros, né? Hoje se você pegar no primitivo, né? Se você pegar num sistema silvícola, né? As coisas estão muito equalitárias lá. As coisas não estão iguais, né? Esse é um dos maiores erros que a gente tem, é achar que o homem e a mulher são iguais. Não, cada um tem processos distintos, a gente tem que entender isso. Agora, eles têm que ter igualdade em direitos, isso eu não tenho a menor dúvida, tá? Agora, o que nós precisamos buscar é o equilíbrio. Existe o famoso equilíbrio anima-animus, né, definido por Jung, né, que é o processo, né? É a mulher entender que ela tem os seus limites e o homem entender que eles têm os seus limites. Mas isso não quer dizer que não possa existir um equilíbrio entre eles, né? No contexto que a gente vai analisar aqui, digamos, evolutivamente, imagine um homem que era o caçador e provedor, né? E a mulher era geradora e cuidadora. Esse é o processo evolutivo. O homem saía para caçar. Estou falando 2 milhões de anos atrás. Sim. Tá? Independente da gente já ser homem naquela época ou não. Tá certo? A gente era primata, a gente era bípede, vamos assim dizer. Mas o processo é o mesmo. Então o que acontecia, né? Imagine um homem que saiu para caçar, né? E aí ele começa a chegar para o seu liderado ali mais próximo, seu brasileiro, fala assim: eu tô com dúvida aqui, eu não sei se nós vamos por lá, eu tô com medo, olha, me ajuda aqui. Você já imaginou o que vai acontecer com esse líder? Né? Ele vai ser destituído, porque ali só vigorava a força, exatamente, né? Exatamente. No instantinho ele transmite insegurança para os outros e não vai dar certo. Então o que acontecia? O homem, nessa caminhada evolutiva, ele precisa apresentar segurança, ele precisa apresentar ponto de vista, ele não tem essa permissão de ter emoções. Ele não tinha essa permissão. Já imaginou um líder chorando na frente dos seus liderados? Eu estou perdido, o que eu faço? Não vai chegar a lugar nenhum, todo mundo vai morrer. Então o líder tinha que ser firme, duro, seguro. Enquanto a mulher, lá dentro da caverna, sendo cuidadora e sendo geradora, né? E genitora, né? Não só geradora como genitora também, ela, o que acontecia? Né? Ela tinha um processo de relacionamento diferenciado. Ela não tinha que estar se preocupando com caça, ela não tinha que se preocupar com isso. Lógico, existem exceções, vamos deixar bem claro, né? Se ela está sozinha, ela vai se virar e vai caçar, mas o processo normalmente não era esse. E aí o que vai acontecer? Lá dentro do processo, teoricamente, só tinha a maioria das mulheres. E aí, muita conversa, muito relacionamento. Então a mulher aprendeu a resolver os seus problemas através da conversa. A cognição, a solução de problema feminino é através da conversa. Não que quando ela está conversando, né, ela está pedindo a sua opinião. Muitas vezes ela até pede, mas não é essa a questão. Mas ela não quer ouvir, ela só quer falar. Exatamente. Porque quando ela está falando, o processo de solução de problemas, né, de tomada de decisões, vai aparecendo. É cognitivo. Porque é externo, exatamente. Já o homem não, o homem não tem esse processo. Por quê? Porque ele foi levado durante a evolução a não externar suas opiniões, a não externar suas emoções. Dividir as suas... Ele tinha que tomar decisões sozinha. Vou por aqui ou vou por ali. Ele tomava decisão, ele seguia. Ou matava ou morria.
Tá? Então, por isso que é difícil um homem ir para uma terapia, ir para um médico. Né? Por quê? Porque quando ele vai fazer isso, ele está, entre aspas, se abrindo para uma outra pessoa, seja homem ou mulher. E, consequentemente, ele vai expor a sua fragilidade. E isso para o homem não é correto. Enquanto que para a mulher isso é natural. Porque essa fragilidade, inclusive, fazia as atenções serem chegadas para ela. Tá certo? Então, os processos são distintos. Os resultados poderão ser os mesmos, mas os processos são diferentes. Nós estamos falando de situações científicas, sim, né? De comportamento. Não se trata de achômetro. Ao longo de uma evolução. Sem dúvida. A gente não está, acredito que você esteja se baseando em muito estudo para estar falando isso, né? Com certeza. E é também a questão do PNL, né? A questão das cognições e tudo mais, como as pessoas raciocinam. O homem raciocina de um jeito, a mulher raciocina do outro. Por quê? Né? A gente tem que entender o porquê. Agora, isso é o extremo, né? Isso não impede que o homem, conhecendo as suas deficiências, como ter dificuldade para conversar, ele possa se reavaliar e buscar uma alternativa. Esse é o processo mais difícil do líder. É ele aprender a fazer uma gestão de mudança interna. Né? Na realidade, a gente tem que entender que ninguém é perfeito. Todo mundo pode melhorar. Né? Verdade. Por melhor que você já esteja, por mais alto grau de hierarquia que você esteja, por melhores resultados que você tem, né, você sempre pode melhorar. Não só como na parte de sucesso financeiro, mas como pessoa, né, como contribuidor, né, não é só como recebedor. Né? E isso às vezes passa por um processo onde as pessoas não entendem que a gestão de mudança é fundamental. Quer dizer, você precisa aprender a gerir, né, a sua própria mudança, a entender quais são os processos que passam por ele, né, para que você possa fazer uma mudança concisa, precisa, né? A gente brinca e fala até cirúrgica, mas que vai em cima daquilo que precisa ser mudado. E não você ficar cheio de perfumaria, né, mudando a sua roupa, dando bom dia, sorrindo para todo mundo, mas lá por dentro você está realmente com as mesmas atitudes. É a famosa lobo em pele de cordeiro, né? Sim, é verdade. A pessoa simula uma mudança que não ocorreu. Eu cheguei a trabalhar com muitos chefes, né, que eles achavam que falando palavras de ordem, palavras vamos assim dizer, politicamente corretas, a gente brincava falando chavões, né? Quer dizer, essas pessoas que falam chavões, não, porque o funcionário tem que vestir a camisa, não, porque eu sou 100%, são palavras que não traduzem, na realidade, o que passa pela mente da pessoa. Ela traduz apenas o que passa pela garganta, porque ele sabe que é isso que ele tem que falar. Mas, na realidade, na hora que ele tiver que mudar por dentro, no seu coração, na sua mente, né, ele se bloqueia, ele se fecha, porque a gestão de mudança é difícil. É sair de uma zona de conforto. E é dolorosa. Gestão de mudanças é dolorosa, viu, Frederico? Inclusive, nós abordamos isso ontem no nosso treinamento, né? E realmente é uma situação onde, se a gente não conseguir entender esse processo, né, você acaba ficando refém de você mesmo. Sim. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Mas eu acho que a gente pode fazer um outro vídeo sobre gestão de mudanças e pode fazer um outro vídeo ainda sobre os diversos tipos de liderança. Sim, com certeza. Não é verdade? Agora, para fechar esse assunto de líder homem, líder mulher, por exemplo, eu sou uma mulher, sou funcionária e quero me sobressair na minha empresa. Uhum. Então, qual a qualidade feminina, né, que é assim mais constante, comum, que eu posso oferecer como uma peça-chave para o desenvolvimento da empresa? Bem, a primeira coisa que você precisa entender, veja, vamos partir especificamente da mulher, mas isso também serve para o homem, né? Sim. A primeira coisa é você buscar, né, se inteirar do processo que existe dentro da empresa. Essa é a primeira coisa que tem, ou seja, você precisa entender da empresa, você precisa entender da sua função e entender da equipe em que você está trabalhando, iniciando, ou que você já trabalha. Né? Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas, elas querem usufruir ao máximo dos processos, das equipes, da empresa, sem oferecer muita coisa em troca. Né? Ou seja, é uma pessoa que só retira. Um exemplo que eu posso dar para você é assim, imagine se nós somos em 6 pessoas, né? Uma equipe que trabalha em 6 pessoas e entra uma 7ª pessoa. Se essa equipe de 6 pessoas já está super azeitada, trabalhando com uma performance ideal, entrou uma 7ª pessoa, a equipe muda, a equipe é outra. Se essa pessoa que entrou já quer remover, retirar alguma coisa dentro dessa equipe, todo mundo perde. Inclusive ela que acabou de entrar, que não vai ter nada igual a um.
Portanto, se você quer contribuir, né, se você quer realmente melhorar a sua performance na empresa, entre contribuindo, entre agregando, entre auxiliando, se doando para o processo e não querendo tirar algo primeiro. Né? Porque na hora que você acrescenta, você passa a somar. É esse o processo. Né? Então, se você precisar, querer melhorar a sua performance, né, basta você se preparar para oferecer mais. Não é trabalhar mais, é desenvolver melhor qualidade, melhores competências suas, de modo que você possa agregar a equipe em que você está trabalhando. Né? Estudar mais também? Fundamental. O ser humano hoje, né, o homem ou a mulher, né, tanto faz a liderança, né, que decidir parar de estudar, decidir não crescer, ela já está ultrapassada. Né? Na realidade, nós precisamos entender que a nossa melhora tem que ser contínua. Você precisa melhorar 0,5% por dia. 0,5% por dia é ótimo. Não precisa ser 1%, pode ser 0,5%. No final do ano você já melhorou 180%. Olha que legal. Né? Quer dizer, então é uma performance fantástica. Quem é que melhora 180% por dia? Nossa, é difícil. Tá? Então, o processo nosso de melhora é através da melhoria das nossas competências, que vem através dos nossos conhecimentos, habilidades e atitudes, para podermos entregar com performance, lembra? Muito bom, é o chá EP. Exatamente. Tá bom, Frederico, obrigada, viu? É um prazer sempre.